Olá, seja bem-vindo a mais um programa Tema Livre, aqui na sua TVG. E hoje nós estamos aqui, eu não vou colocar tudo aquilo que ela faz, mas vou falar com a minha amiga, a Marisete França Gomes. Eu vou acabar tendo que falar, advogada, atuante também junto à BPW, terapeuta, escritora. Gente, é um prazer recebê-la aqui conosco, Marisete, para a gente conversar um pouquinho sobre esse seu trabalho em pró da coletividade, em pró de Várzea Grande, em pró do estado de Mato Grosso, aqui da Baixada. Tá? Seja bem-vinda, tá? A mais esse programa Tema Livre e vamos dando uma conversada. Primeiramente, como você chegou, veio, é de Várzea Grande, não é, de onde que veio, como que surgiu aqui no interior do estado, no Principado de Várzea Grande, a pessoa, o ser Marisete. Que benção, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Meu amigo Adalto Twin, claro que não é de agora que a gente se conhece, que bom, né? Adalto, é interessante você perguntar quem é a Marisete, né? Eu falo que Marisete hoje é vazegrandense, tá? Eu estou em Várzea Grande há 32 anos, vou fazer 33 anos em Várzea Grande, porque quando eu vim para Cuiabá, né? Meus pais moravam aqui em 88. Bastante tempo, né? Só para pegar assim o clima, então chegou aqui bebezinha, chegou aqui novinha, então, sim, 32 anos, sim. Olha. Então, mas agora eu estou cinquentando, tá? Esse ano eu faço 50 anos, agora dia 20 de fevereiro. Vim de uma terra maravilhosa também, que é a Bahia. Eu nasci em Itapetinga, na Bahia, inclusive a minha mãe mora lá, meus irmãos. Mas eu vim para Cuiabá porque meu pai morava aqui, trabalhava com garimpo, era garimpeiro. E aí nós viemos passear e eu acabei ficando também aqui em Várzea Grande. Retornei para a Bahia, isso aí está no meu livro, você precisa ler, tá? E voltei para a Bahia, mas não me adaptei mais lá. Aí voltei direto para Várzea Grande. Então eu cheguei em Várzea Grande, fui muito bem acolhida, amo essa terra. Eu falo que tudo que eu sou hoje e tudo que eu tenho, eu devo a Várzea Grande, tá? Fui acolhida por Cuiabá e Várzea Grande. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi em Cuiabá, do meu amigo Roberto Peron, ali no Mercadão da Malha, tá? Então, assim, eu fui acolhida por cuiabanos, por vazegrandense e me orgulho demais de fazer parte dessa terra. Hoje, eu sou advogada há 12 anos, né? Mas eu trabalhei no comércio 26 anos. Então, eu tenho 26 anos de carteira assinada no comércio. Olha que interessante. CDL. O Peron é uma pessoa assim maravilhosa, um amigo meu também, e está a família, né, em Cuiabá, na Baixada, há muitos e muitos anos. Não sabia que quando veio para cá, o primeiro emprego foi junto com o Peron. Sim. E é interessante como as coisas se cruzam. Sim. As pessoas se conhecem aqui. Eu acho que é porque a gente está começando a ficar mais experiente. A gente 50 anos. A gente vai conhecer. 50 anos esse ano. Então, Adalto, como eu estava te falando, eu cheguei aqui com 14 anos, né? Fui recebida ali no Mercadão da Malha pelo Roberto, meu primeiro emprego. Fui acolhida. Eu falo que a família do Roberto hoje é minha família. Até hoje, eu levava os filhos do Roberto para o coração de Jesus. Esses dias eu estava orando e Deus me trouxe à memória este momento. Trabalhava numa loja, fui transferida para a loja do Roberto ali na Joaquim Moutinho. Roberto levava a Romélia, que hoje é advogada, a Raquel, que é psicóloga, e o Bob, que era o caçula na época, para a loja, e eu levava eles até o coração de Jesus. Eu levava eles, cada uma do meu lado, as meninas, e o Bob na frente fazendo arte, né? Aquele uniformezinho vermelho, eu tenho foto deles, dessa idade. E eu fiz uma oração naquele tempo. E Deus me trouxe à memória essa oração esses dias numa live. Eu levando aquelas crianças para a escola e pedindo a Deus se será que um dia eu terei condições de colocar a minha filha numa escola dessa? E Deus me respondeu, você já adquiriu essas condições faz muito tempo. Há muitos anos atrás você já colocou o Pedro, a Mariane, a Michele na Univag, sabe? Deus me trouxe a memória. Por quê? Porque eu tive uma base, eu fui acolhida como filha na loja do Roberto. Hoje eu frequento a casa, a Romélia é advogada, é minha amiga, está grávida agora novamente. Então você precisa plantar para você colher. E quando você planta num solo fértil,
as portas estarão sempre abertas para você voltar. Então, a minha contribuição em prol dessa sociedade, eu não estou dando nada mais do que a sociedade merece, porque elas me receberam, me acolheram. E hoje, na profissão de advogada, também. Eu fui acolhida na OAB pela nossa querida e eterna presidente, né, doutora Flávia Moretti. Eu sou a única formada na minha família. A minha mãe criou 7 filhos sozinha, tá? Os meus pais eram separados, por isso eu vim para Cuiabá. Meu pai estava aqui, minha mãe lá na Bahia, depois que a minha mãe veio para cá. E eu sou a única formada. Então não tinha ninguém na área do direito, mas eu e meu marido conversando, eu queria jornalismo, tá? E ele falou, não, vamos fazer direito, é um campo maior e tudo mais. E eu fui para o direito. E essa, assim, denota-se, e quem não conhece, né, para conhecer um pouquinho mais, claramente que você se dedica, você se doa a N entidades, instituições, pessoas, que é a situação de você doar um pouquinho da sua energia, né? Você abre o espaço para que venha energias boas também, porque aquela pessoa que se fecha ali, né, e fala, não, eu só cuido só daqui de mim e pronto, não vai a lugar nenhum. Eu vi você junto na OAB, trabalhando ali e saindo, indo fazer feijoada, a alimentação, vai lá, vai fazer a parte de cursos, vai poder estar ajudando, vai estar junto lá com aqueles mutirões, junto à BPW, né, como os fundadores, estando ali. Você sempre está ativa. E isso levando à questão dessa saúde mental e emocional, sim, que é um dos focos hoje que está trabalhando, sim, também, né? Então, é interessante você falar desse estar ativo em prol de uma sociedade, né? No comércio, eu era vendedora. Eu tinha que atender o meu cliente com excelência, porque de lá vinha o fruto do meu trabalho. Então, se eu estou vendendo um produto, eu acho que tudo é venda. Se eu não fosse vendedora, eu não seria advogada hoje. Porque vários colegas passaram por mim, inclusive no meu escritório, não conseguia atender o cliente, não conseguia precificar as suas ações e não tinha tato. Então, eu falo que se eu não fosse vendedora, 26 anos, eu falo que eu vou ser uma eterna vendedora, né? Porque tudo se vende, tudo é da venda, eu não seria uma exímia advogada hoje, tá? Porque você tem que ter zelo em cada etapa do trabalho, como advogada, como vendedora. Então, eu passei no Mercadão da Malha, saí do Mercadão da Malha a convite do João Malaquias para trabalhar na TUB, que é ali na esquina da prefeitura, né? Você perguntou um pouco da minha história e eu estou te relatando. Da TUB, eu fui tirada de lá pelo Cláudio Tonon para trabalhar com ele também no comércio. Ele inaugurou uma loja e me convidou para trabalhar. Amo aquela família, são amigos hoje que eu tenho também. De lá, o seu Manuel me tirou para ir para Dom Manuel com o seu Carlos e inaugurar a loja deles no Três América. Né? Eles inauguraram uma de Carlo, que era a sociedade do seu Carlo e do seu Manuel. Fiquei um tempo no Goiabeiras, depois fui para de Carlo, lá no Três América, quando estava começando a galeria, não era nem shopping. E ali, minha trajetória continuou no comércio. Iam inaugurar, seu Toninho Domingos ia inaugurar Brooksfield e me convidou para inaugurar Brooksfield com eles. Então, eu saí do térreo e fui para o primeiro piso, inaugurei a Brooksfield. Inaugurei, eu falo para você, eu acompanhei a colocação dos pisos. Eu fui contratada para acompanhar a montagem da loja. E trabalhei 9 anos com o seu Toninho na Brooksfield. E aí, graças à ida para Brooksfield, abriu a possibilidade de eu fazer a minha faculdade de Direito, porque eu escolhi o horário de trabalho. Entrava às 4 horas no shopping e saía às 10. E aí eu comecei a fazer faculdade aqui na Univag, na parte da manhã. Fazia faculdade cedo, ia para casa, mandava os meninos para a escola e ia para o shopping trabalhar. O marido pegava os filhos, levava para casa e depois me buscava no shopping. Então, isso é uma trajetória de algo que você planeja para fazer, mas é tudo com sacrifício. Mas Deus é bom. Deus cuidou de mim em todas as etapas, né? Eu estou aqui hoje como advogada, esse ano faço 12 anos, em junho, que eu abri o meu escritório, no Grande Cristo Rei. Cristo Rei é minha morada, minha casa, eu falo que eu sou apaixonada pelo Grande Cristo Rei, né?
O meu escritório é no Cristo Rei, a empresa do meu esposo é na Construmat, né? Nós temos uma empresa de serralheria, construções metálicas e também energia solar. A questão fotovoltaica, né? Que hoje está tão a gente fala voga, mas não, é usual, é algo que sim, é energia limpa, traz economia. Gente, é uma coisa doida, as pessoas, eu vejo assim, um cidadão, por mais assim, ele é humilde, tá na sua casa lá, ele paga uma conta de energia de R$300, R$400, é uma casa, um consumo de R$400 é normal, sim, qualquer residência. Se ele for e fizer um investimento, vai lá no qualquer banco, seja público, seja Sicredi, lá vou fazer propaganda para o Sicredi já aqui, tá? Faz para o Cicobi também, Cicobi, Sicredi, Banco Brasil, Caixa, seja onde for. Ele faz um financiamento para poder implantar e colocar a fotovoltaica em casa. Em 30, 36 meses, ele pagou o financiamento. Detalhe, com o mesmo valor que ele estaria pagando a conta de energia. A coisa doida, olha, ele pagava 400, ele vai pagar 400 no banco. Passado 1 ano, 2 anos, ele continuou pagando 400 no banco e se ele tivesse pagando a conta de energia que aumentou 12%, 13%, ele estaria pagando mais caro. No final de 35, 36 meses, é a média, de 30, 36. Ele quitou. Dali para frente, ele vai pagar a taxa de iluminação pública e se ele tiver um consumo superior àquele que ele já tinha. Não, é algo que todo e qualquer cidadão que tiver a oportunidade e faz cálculo lá, ele implanta. E se for implantar, já vamos fazer aqui, como é que ele pode também estar falando com vocês, contigo, com o esposo? Então, hoje a parte de energia solar, inclusive, é exclusivamente comigo, tá? Eu cuido da parte de energia solar, que é o que eu domino, a legislação, o contrato, para ajudar esse consumidor a entender isso que você falou. Né? Porque as pessoas falam, é só para rico. Não, é para nós, pessoas realmente que baixa renda, que quer pegar esses R$400 depois e investir em algo mais. Levar a esposa para viajar no final do ano, comprar um carro novo, que ele troca a parcela. Terminou de pagar essa energia, esse financiamento, ele vai pagar, tem um amigo que está pagando R$53. Ele não acredita, ele fala, Mari, eu pagava quase R$1.000, 1.200, eu estou pagando R$53, que é a taxa de iluminação pública, e que agora ainda vai baixar mais. Por quê? Vai tirar essa taxa mínima, se ele tiver uma sobra que vai para o fio B, que é a da Energisa, ele vai pagar 0,15%, mas ele não vai pagar para a Energisa. O governo foi tão inteligente, Adalto, que ele falou que esse pagamento do fio B, dessa sobra, vai ser para um fundo para as pessoas de baixa renda conseguir um empréstimo com juro menor para colocar energia solar. Então, olha que coisa boa. Agora, o lobby... agora já começamos, vamos falar de outra coisa. O lobby das empresas de energia, né, vamos dizer, a Energisa aqui no estado de Mato Grosso e outras mais no Brasil, não é muito favorável à implantação da fotovoltaica. Tanto que eles entraram no mercado oferecendo o serviço deles para vender fotovoltaica, sim, mas sem você implantar os seus painéis, diminuindo o valor. Você ficar preso a eles para sempre, como é o sistema hoje. E querem cobrar, é aquela coisa, o tarifário Sol, quer cobrar em cima do valor que você... Criando histórias para assustar o consumidor, na verdade, que a legislação veio, né? O marco legal veio a 14.300 e quebrou isso aí. Por quê? Existia um vacatio-legio, que você é advogado, você também sabe, que dava uma prioridade. Todo consumidor que implantasse até o dia 7 de janeiro a sua usina, ficaria isento dessa cobrança do fio B até 2045. Mas eles falaram que não é só esses impostos que estarão excedendo. Será só esses impostos. Por quê? Porque quem legisla sobre lei geral é, né, lá em cima, no Senado. E cada estado estava cobrando indevidamente. E eu, como advogada, claro, estava entrando e derrubando essa cobrança, pedindo esse crédito de volta de todos os consumidores que já tinham energia solar e estavam pagando imposto indevido. Então, é muito favorável, é favorável até para eles, que a gente sabe que chega a seca no Brasil e não tem energia.
e o sol vai continuar ardendo. Nós temos um sol para cada um aqui em Cuiabá. Em Cuiabá só não, no Centro-Oeste, e pagamos a energia mais cara. Então, hoje, não é viável para o consumidor comprar essa energia direto da Energisa, porque ele vai ficar cativo à Energisa para sempre. Se ele fazer a usina dele, pagou o financiamento, acabou. Ele vai pagar só ou a taxa de iluminação pública, que chega a 138, que é o valor mais alto, tipo se for um consumidor que gasta 3 mil, né, como eu, que tem mês que eu gasto 3 mil, 3.600, e aquele que gasta 400, que gasta 1.200, como esse advogado que eu te falei, ele vai pagar R$58. Eu aqui no hotel, tá? Nós aqui no hotel, no Ritz, eu implantei uma usina. Há muitos anos, né, que eu acompanho. Você saiu na frente. E são 370 kWp. Nós geramos em torno de 38, 42 mil kWh mês. Olha que bem. Só tendo a noção, isso hoje importaria algo em torno, um por um, quase 42 mil, 40 mil reais, todo mês a ser pago. Está 90 centavos, então põe um por um, porque sobe. De energia. Eu não pago mais. Eu calculei para poder fazer o quê? Até 50% de ocupação. Se eu trabalhar até 50% de ocupação, eu não pago energia. Se eu tiver acima de 50%, eu vou acabar tendo que pagar, porque não tinha espaço em cima para poder implantar tudo, né? Eu vou acabar tendo que pagar. Mas o importante é que quando você está com a ocupação ou menor, você não tem aquela despesa, você não tem aquele gasto. Sobra, né, para você usar no outro mês, porque a sua sobra, a Energisa é obrigada a guardar até 5 anos. Se você não usar, ela já vendeu, na verdade. Ela não guarda, não ela já vendeu. Né? Não tem armazenamento dessa energia. Só para sacanear de forma brincadeira, tá? Porque às vezes eu brinco, o pessoal me mete o pé. Ruim. Não tem jeito de armazenar vento. Não tem. O pessoal sacaneava bastante a ex-presidente Dilma, né? Por causa da fala dela, talvez ela quis colocar no sentido de armazenar a energia que ia sendo gerada pela eólica e não armazenar o vento. Mas naquele momento e a fala que coloca, eu olhava assim, armazenar vento, você dá aquela coçada. Se você e eu não entendi, imagine o consumidor final. É mais ótimo. Olha, e eu falo da eólica, assim, eu viajei para a Bahia de carro e fiquei encantada de ver, né, que está implantando muito e está salvando vidas, porque o Nordeste é a seca, a sola, então muitas famílias não tinham como plantar para comer, e hoje aquela eólica dentro de uma fazenda daquela que era seca, hoje faz prosperar, porque aí ele colocou água, ele tem a renda que ele recebe todo mês. Então é usina, a energia limpa trazendo vida. E vai trazer para esse consumidor pequenininho, que esses R$400 ele pode aplicar num novo sonho, num novo projeto, em vez de pagar a energia todo mês. Então, é vida que a gente quer gerar para as pessoas. A energia solar hoje é vida para o país, é vida para todos. É energia que lá fora, já há 70 anos, funciona. Então, o Brasil precisa engatinhar com mais velocidade, porque nós estamos engatinhando. Eu estou indo para um congresso em Brasília, presta atenção, dia 6, 7, 8 e 9, Mulheres de Energia. É o segundo congresso no país só para mulheres que trabalham com energia. E eu fui convidada e estarei lá com mais de 2.000 mulheres, engenheira, arquiteta, professoras, para falar de energia limpa, renovável e colocar a mulher no mercado de trabalho, porque a mulher, quando ela pega algo para fazer, ela faz com garra e determinação. Será extraordinário esse congresso. A questão da mulher faz com... mais do que garra, determinação, eu creio que com mais esmero, né? Com mais... mais bem feito. Pronto, vamos usar o termo correto, né? Porque, gente, independente de colocar homem, mulher, mas se você for colocar percentualmente, as mulheres, quando vão para uma função, que ela falou, bom, eu conquistei esse espaço, que normalmente não é um espaço aberto para mim. Aqui eu vou mostrar que eu faço melhor do que qualquer homem poderia fazer. E o empregador tem uma grata satisfação com isso,
de ver que, independente, não existe sexo. Às vezes ele tinha aquela situação da pessoa falar, não, vou colocar a mulher nessa função de soldadora que fosse. Ai, Jesus, eu quero tantas. Coloca ela lá como soldadora, várias. Você vê aquela solda, aquela coisa perfeita, fala, gente, que coisa doida, por que os caras não fazem isso, né? Por que não faz desse jeito? Então, N funções, quando se vai para a função, a dedicação de fazer bem feito é muito maior, até mesmo por conta daquela situação de todo o tempo cerceado esse espaço, né? Sim, olha que importante. Você entrou nesse tema e eu gostaria de aproveitar esse espaço de poder que a mulher busca, essa ocupação nesses espaços de poder, para ser uma soldadora, para ser uma mecânica de avião, porque eu analiso hoje as profissões, as mulheres estão em todos os lugares. Sabe por quê, Twin? Dentro da faculdade hoje, o percentual de mulheres é muito maior. As mulheres estão buscando mais se qualificar. Hoje, uma mulher soldadora, ela fez o curso de soldadora, aí ela fez de serralheira, ela fez de eletricista, ela fez de NR isso, NR aquilo, para ela se qualificar. O cara só ficou no soldador. Você entendeu? E ele aprendeu com o pai, porque ele não fez o curso também, não. Isso. E tem cursos para isso, mas ele não quer se predispor a ir para lá aprender, porque ele acha que ele já sabe tudo. Ele já sabe. E a mulher não. E aí você falou num ponto que eu tenho levantado, e quem levantou a Marisete para falar de saúde mental e saúde emocional, que é o nosso maior tema hoje aqui. Passamos pelo Janeiro Branco, que é um mês de conscientização, democratização da fala, de levar para as empresas essa preocupação com a saúde mental e emocional. E você falou um ponto que me entristeceu demais esse ano. Essa mulher lutou, essa mulher estudou, essa mulher se preparou para estar naquele cargo. E quando ela chegou lá, ela foi sobrecarregada, porque eles não queriam ela lá. E eles vão sobrecarregar essa mulher para ela não ficar lá. E aí o que ela faz? Ela se dedica mais, ela se doa mais, ela se prepara mais para estar lá e falar, é um espaço que eu conquistei. E no dia 19 agora de janeiro, eu levei um baque. Ah, Marisete, por que você levou um baque se foi um caso tão longe de nossa realidade? Não sei se vocês sabem, ou as pessoas que irão assistir, que a ex-ministra da Nova Zelândia, Jacinta, uma mulher esplêndida que se preparou, jovem, eu tenho 50, vou fazer 50. Ela tem 42 anos e está há 5 no cargo de ministra da Nova Zelândia. E se você pesquisar depois sobre ela, eu vou te mandar um material, mas se você pesquisar a fundo ela, durante a pandemia, na Nova Zelândia, teve 8 óbitos de Covid. Porque ela, como ministra, ela preparou a Nova Zelândia para viver o caos. E ela conseguiu manter aquela população a salvo. E agora, no dia 19, ela pediu renúncia do cargo, que ela não vai se candidatar novamente. E eu me entristeci mais uma vez de ver uma mulher que lutou para estar no espaço de poder, sendo tirada de lá. Ela mesma pediu para sair. E a fala dela, eu chorei ouvindo o discurso. Porque a depressão, a síndrome de burnout, que é o extremo da doença mental, chegou até ela. Por quê? Sobrecarga, peso, cobrança demais. Você está aí, então agora você vai ter que provar que você é capaz. E aí sobrecarrega a mulher. Esquece que ela não tem só aquilo ali para fazer. Ela chega em casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. Ela é a primeira a acordar muitas vezes e a última a dormir. E ela falou para a filha dela um recado que eu dei para a minha, que eu quero que você dê para a sua. A mamãe está com você e ela vai te levar no seu primeiro dia de aula esse ano. Porque nos outros ela estava cuidando de toda uma população e não teve tempo para levar você, filha, à escola. Nossa, isso me tirou o sono. Eu fui ler sobre isso, eu trabalho com isso, porque eu trabalho com direito previdenciário, sou pós-graduada, inclusive tenho 2 pós-graduação nessa área, direito previdenciário e direito do trabalho, fiz no Ministério Público, escola do Ministério Público, porque era a top de Cuiabá, né? Então eu fiz lá. Só que aí lá não tinha prática, tinha teoria. E você sabe que como presidente da Comissão de Direito Previdenciário, na OAB, eu fui atrás de uma pós-graduação de prática, porque eu queria viver o dia a dia da advocacia. Como eu te falei, eu sou a única formada na minha família, eu não tenho um advogado, eu não tenho um juiz, eu não tinha ninguém para me ensinar. Trabalhando no comércio, não fiz estágio.
Não fiz estágio. O único estágio que eu fiz foi do núcleo. E os professores, solidariamente, não me davam muito processo, porque eu não podia ir para o fórum. Não tinha como ir para o fórum, porque eu trabalhava à tarde. Então, eu fui poupada na universidade pelos meus professores, onde eu fiz a homenagem ao vivo a uma, que é minha sócia, que é minha parceira, doutora Estela Welter. Cuidou de mim na faculdade, me deu livro, me ajudou e saiu de lá sendo minha parceira no escritório. Estelinha? Estelinha, claro. Comigo. Pois é, ela é minha parceira, minha irmã, minha amiga. Então, quando eu vejo uma mulher poderosa, não no que o mundo nos empodera, quando Deus te pega e te prepara para viver o seu propósito, a sua missão, sendo tirada de lá por doença, isso me entristece. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da saúde emocional e mental daqui a pouquinho. Vamos agora para um breve intervalo, tá? E voltamos para continuar falando sobre o tema que nós íamos, né? Ficamos um bloco vagando aqui e lá, falando sobre tudo, sobre energia solar, sobre advocacia também, mas falar sobre a saúde mental e emocional daqui a pouquinho. Já voltamos. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. Vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Nossa missão é oferecer um serviço educacional de excelência que possa garantir um desenvolvimento acadêmico, emocional e social para formar cidadãos que construam uma sociedade mais justa e humana. O Colégio São Judas Tadeu, do maternal ao ensino fundamental, conta com uma estrutura ampla e reformada, oferecendo segurança para nossos alunos seguindo todos os protocolos de biossegurança. Nosso objetivo é formar cidadãos responsáveis e atuantes na sociedade por meio de vivências e experiências desafiadoras, levando o aluno a aprender a conviver, a fazer e a ser hoje, amanhã e sempre. Colégio São Judas Tadeu. Matrículas abertas. Telefones 3665-2342. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Chegou em Cuiabá o novo endereço da sua empresa. Works Escritórios e Consultórios. Um espaço amplo, moderno e aconchegante para o seu negócio, visando o conforto e satisfação seu e de seus clientes. Localizado. Estamos de volta, né, rapidinho, e vamos agora falar focado na saúde emocional e mental e emocional. Até no intervalo estávamos conversando aqui sobre isto, tá? A primeira-ministra da Nova Zelândia assumiu o cargo máximo dentro do país e fez um trabalho brilhante e pediu a renúncia, renunciou o cargo por conta de toda essa carga, esse peso que você vai lá, luta para conseguir, mas você é cobrada pelo meio e principalmente por si mesmo, né? Seja um homem, seja mulher. E aquela situação até que conversamos antes de começar aqui, que a mulher ainda exterioriza. O homem, ele acaba somatizando mais ainda. E a pessoa chega a um ponto de falar assim, eu acredito que ela atingiu
um momento extremo de autocobrança, gerando uns problemas, talvez depressão, talvez. E ela teve uma saúde mental, ela teve um propósito em si. Uma inteligência emocional, né? De chegar e falar assim, gente... Eu preciso sair. Filha, eu vou te levar para a escola. Eu já cuidei de vocês aí, novos zelandeses, né? Eu já cuidei de vocês tudo, valeu, ó. Um beijo, abraço, fui. Ela meio que se libertou. É justamente o que eu falei para você. Eu fiquei triste e fiquei feliz. Por quê? Porque ela falou assim, eu não posso mais me doar e me cobrar tanto para chegar ao ponto de eu estar doente. Então, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. E ela falou, agora é a hora, e essa é a minha hora de me retirar. Olha, a inteligência emocional dela falou muito alto. Glória a Deus. Eu estou orando por essa mulher. Você entendeu? Porque você precisa chegar nesse ponto. Porque a gente tem que ir até onde dá. Quando não dá mais, você pede ajuda. Porque se você não pedir ajuda, você se suicida. Né? Hoje, o índice de suicídio no país, no Brasil, é número 1. Ah, mas é dos Estados Unidos. Sim, mas chegou o ponto que lá era o número 1 e nós tomamos esse ranking. Eu fiquei horrorizada falando em pesquisa, porque eu comecei a pesquisar. O que levou você a pesquisar sobre isso? Como eu estava te falando, eu trabalho com direito previdenciário. Eu aposento as pessoas, mas eu não quero aposentar a pessoa doente, eu quero aposentar a pessoa saudável, que ela vai gozar, que ela vai aproveitar o fruto do seu trabalho. E quando você pega pessoas na sua frente, esquizofrênico, com depressão, com síndrome de burnout, que já está a tempo de se suicidar, isso foi trabalhando o meu ser e principalmente na vida da mulher, Twin. Por quê? Porque como conversamos, a mulher fala mais, a mulher conversa mais, a mulher pede ajuda, até de falar num discurso. Porque quem era ela para chegar lá e confessar, gente, eu não dou mais conta. Eu fui sobrecarregada, eu fui muito cobrada, e essa autocobrança minha, de dar conta de tudo que eu não dou, você não é obrigada a fazer tudo. Você faz até onde dá. E eu cheguei ao ponto de olhar para esse cliente e ter medo dele. Porque eu atendo no meu escritório pessoas que já está a tempo de voar em você e te matar, porque ele quer um auxílio que não vem, que você sabe que o INSS está aí acumulados. Então, auxílios que não vêm, e o que acontece? O cliente piora, adoece mais, essa ansiedade desse benefício, dessa aposentadoria que não sai. Twin, isso tem me deixado assim, angustiada como advogada. E é um direito, assim, uma das coisas que mais dá a situação, assim, a pessoa, Jesus amado, a pessoa trabalhou, a pessoa contribuiu, a pessoa, chegou a sua fase de aposentadoria, não, mas eu quero continuar trabalhando. Falou assim, você pode até trabalhar, mas você está aposentado aqui, você já está recebendo o seu direito. É um lucro, é um fruto do seu trabalho. É um direito, aí o cara sai, ele trabalha... Aí ele vai fazer uma aposentadoria, é uma burocracia. É um caos. É uma loucura É um caos. E eu vou falar para você, o pior é ele ir sozinho lá fazer isso, porque ele não sabe o que fazer, acaba fazendo um monte de coisa errada, que vai dar mais trabalho para nós, advogados, é bom que vai me dar trabalho, porém, para consertar alguns erros, demora mais. E eu peguei um caso que me levou a estudar essa doença, né, da mente. Por quê? Porque eu tinha aposentado o pai dessa minha cliente, tinha aposentado a mãe, o esposo dela, porque ele estava com câncer, e chegou a vez de eu pedir o auxílio-doença dela. E quando eu pedi o auxílio-doença dela, os atestados médicos dela me assustou. Por quê? Porque ela é enfermeira, que é um dos índices mais estressantes hoje dentro do... Está no número 1 no ranking da doença, né? Do problema da doença mental e emocional. Médicos, enfermeiros e advogados, nós somos o terceiro, tá? Estamos terceiro no ranking. Então, o que acontece? Eu olhei os atestados dela e ela já tinha vários atestados, sendo afastada do trabalho por ansiedade. O Brasil é o número 1, 93% da população é ansiosa. E a palavra de Deus fala para que nós não sejamos ansiosos por coisa alguma. Mas para quê? Que a gente viva o hoje. A ansiedade,
A live que eu fiz com o doutor Paulo foi bem esclarecedora, porque ele médico, o povo acha que a doutora está fazendo medicina. Não, eu sou advogada, trabalho com direito previdenciário. Então, isso também me interessa. Mas como ser humano, como mulher, como Twin falou, trabalho em várias áreas ajudando em prol da sociedade, comecei a estudar sobre isso e me assustou os índices, né? E essa moça, sendo enfermeira de um hospital público aqui em Cuiabá, ela já vinha com vários afastamentos pela mesma causa, ansiedade, depressão, e os laudos médicos também já era para ela ter se afastado do trabalho, porque o ambiente que ela trabalhava estava aumentando essa depressão. E aí ela pedia, o INSS negava, pagava 3 meses, suspendia, e ficava aquela coisa terrível. E ela já tinha um marido com câncer em casa que eu tinha aposentado. Ela era enfermeira, vivia dentro de um hospital que você deve imaginar como que é. E ela estava depressiva. E o INSS falava que ela estava apta ao trabalho. Eu paguei, eu trabalhei num ambiente insalubre, que é o hospital, e eu preciso me afastar, teria direito de ser concedido automaticamente, né, pelos laudos médicos, e eles negam. Eles falam que você está apta a voltar para o trabalho. Eu peguei esse processo, porque outro advogado não quis fazer, ela trouxe para mim, e ela me falou, doutora, eu preciso de ajuda. Ela chegou para mim no meu escritório assim, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo mais trabalhar, não consigo chegar próximo ao hospital. E ela chegou assim, Twin, sabe? Aquela coisa que a pessoa já chega tremendo, falando, que ela já está num estágio que você fala misericórdia. O médico, só para você colocar, porque quem dá o laudo lá no INSS é um médico, Sim. Em tese. O que será que leva o médico que faz o laudo, será que ele criou uma situação tão assim automática de, não, nega, porque em tese ele fez o juramento. Em tese, né? Em tese, olha que tese linda. Lá, que ele ia cuidar do ser humano, Sim. ele ia, e não é cuidar somente uma cirurgia, ele é cuidar no sentido de olhar aquela pessoa como um ser humano. Analisar um documento, ver o CID, ver o laudo, ver o relatório que um outro colega dele falou. Assim, e normalmente esse que analisa que ela está apta para trabalho é um clínico geral. Ou é um coisa. Vem cá. Eu ia te falar isso, mas já que você descobriu sozinho. Então, se a pessoa está com um problema emocional, um problema psicológico, quem tem que avaliar se ela está apta ao trabalho ou não é um profissional dessa área. Sim, um psicólogo, um psiquiatra. Aí ele vai lá com um laudo de psicólogos, psiquiatras, que fala que, tá com problema. Aí pega um clínico geral, olha, fala assim, ela está tossindo? Não, ela está com os pés, com a mão, tá apto para o trabalho. Faz melhor. Não olha? Ele olha para aquela pessoa, o físico dela, ela está perfeita. Mas ele esqueceu que ele não é o psiquiatra, ele não é o psicólogo que está acompanhando. Então, ele teria que fazer o quê? Analisar o laudo e o relatório clínico dessa pessoa. Quantas vezes ela pediu auxílio-doença pelo mesmo motivo? E aí, ele iria agir adequadamente. Eu não conheço a matéria, então eu preciso delegar. Porque chega processo no meu escritório que eu analiso e eu falo, eu não faço isso. Doutora, a senhora não quer pegar? Eu pago um pouco mais, eu pago o que a senhora quiser. Eu não vou te entregar o resultado que você precisa. Olha que lindo. Você precisa fazer isso. Então, o que acontece? O médico deveria fazer a mesma coisa, mas ele não quer perder a cadeira dele, ele não quer perder o número de negativas que ele dá, e ele nega mais uma vez. E aquele paciente sai de lá mais doente do que entrou. Será que tem alguma, igual o pessoal, sacanagem, algum prêmio para quem nega mais? O pessoal da polícia. O pessoal da polícia, às vezes, tem lá a premiação pela quantidade de... Isso, tem. A gente sabe acho que não tem mais agora, né? Mas existia a questão da polícia e tal. Quem fez mais autuação ganha. Falou, gente, quer dizer então... Proatividade, quem trabalhou mais, né? Proatividade. Não, é fazer então, a atuação, Adalto, sim. Ou a pessoa fazer, o médico fazer essa atuação, e falar assim, não é minha área de conhecimento. Eu encaminho ela para um profissional dessa área, se for o caso aqui do INSS. Mas concedo automaticamente, que a pessoa já começa, já sai dali aliviado, né? Que já vai ter um benefício que era dela de direito, está recebendo porque ela contribuiu, e consegue
e buscar ajuda, socorro, né? E acontece o contrário, ele nega. E aí o que acontece? Ela chegou com esses laudos no meu escritório e eu olhei aquilo, eu lembrei de toda a trajetória familiar dela, porque você precisa analisar caso a caso. E eu falei, ela está doente, ela tratou da mãe, ela cuidou do pai, agora ela cuidou do esposo com câncer, que foi uma jornada não muito fácil, não curou ainda, e ela é enfermeira. Nossa, ela está no estágio máximo da depressão. Eu preciso agir rápido. E nós fomos direto para a Justiça Federal, pedimos a perícia e, infelizmente, mais um médico não da área fez a perícia dela e negou. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, ali que seria já no judiciário, para ela receber uma resposta, ela continuou recebendo uma negativa. Aí ligou um alerta. E esse alerta me fez exigir do judiciário um médico específico. E eu tenho 2 laudos, eu vou te mandar, mas eu não vou, claro, né? Um negando, falando que ela estava apta a trabalhar já na Justiça Federal, e um outro laudo, Twin, aposentando ela com curatela. Ela teria que ter uma aposentadoria especial vigiada. Só receberia o dinheiro se eu fizesse uma curatela, porque ela teria que ser vigiada por essa curatelada, porque ela está a tempo de se suicidar a qualquer momento. Então, alguém precisa vigiá-la, porque senão ela vai cometer suicídio. E aquilo me assustou mais ainda. Eu falei, glória a Deus que eu consegui aposentá-la, mas quantas pessoas estão aí na sociedade passando pela mesma coisa? E as pessoas estão olhando para elas e não as vendo. E eu falei, eu preciso fazer uma advocacia mais humanizada, eu preciso ser um ser humano mais humanizado, olhar com mais amor para esse cliente, porque ele não deixa, é mais um cliente, não, ele é o cliente que está doente e precisa de ajuda. Não precisa só de serviço, de um serviço bem prestado. Ele precisa de um olhar diferenciado, um olhar de amor, que eu possa ajudá-la, encaminhar ela para um médico adequado, uma psicóloga, um terapeuta, uma atividade física, como o Dr. Paulo falou. Vamos fazer uma caminhada? Eu faço pedal, eu convido todas as manhãs as pessoas para ir pedalar comigo lá no Chapéu do Sol. Tem dia que está chovendo, eu vou. Pô, vai pedalar na chuva? Não, eu vou dar risada. Chego lá, sento debaixo do pé de piqui e dou risada. É terapia. Eu tomo café com meus amigos, eu como banana, eu levo meu Naara, meu colágeno, e sento lá e dou para todo mundo. E a gente dá risada, e a gente pedala. Minha filha tem 7 anos, a Valentina, ela acorda 4h30 para ir pedalar comigo, todo sábado. Se eu não for, ela briga. Por quê? Porque ela gosta de estar lá. Então, nós precisamos disso. Dr. Paulo falou, no Instagram dele está lá, quem quiser, Paulo Salustiano, ele falou que falta de vitamina D, que é a vitamina do cérebro, causa depressão. Mas como que você vai saber que está faltando vitamina D? Vamos tomar sol. E vitamina B12? Você sabe que vitamina B12 é a melhor vitamina para o cérebro? Eu não sabia. Ele falou que causa depressão, porque é para o cérebro, é a máquina que movimenta todo o seu corpo. E aí, a gente precisa olhar para o ser humano, que a vida emocional e a vida, né, dele, num todo, precisa ser cuidado. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. Poeira Sat Vendas e Instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042.
vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Nossa missão é oferecer um serviço educacional de excelência que possa garantir um desenvolvimento acadêmico, emocional e social para formar cidadãos que construam uma sociedade mais justa e humana. O Colégio São Judas Tadeu, do maternal ao ensino fundamental, conta com uma estrutura ampla e reformada, oferecendo segurança para nossos alunos seguindo todos os protocolos de biossegurança. Nosso objetivo é formar cidadãos responsáveis e atuantes na sociedade por meio de vivências e experiências desafiadoras, levando o aluno a aprender a conviver, a fazer e a ser hoje, amanhã e sempre. E eu, assim, pelo menos mais 51. Aí depois eu começo a pensar na aposentadoria minha. Aí chega uns 102 anos ali, eu começo a falar, não. Mas a questão maior é você viver o seu dia a dia, essa situação. Ir pedalar, estar em contato mais com o filho, com o pai, com a mãe, vivenciar isso todo dia. Você viver de fato, e não somente trabalhar, angariar, preocupar com... Tem que pagar conta, tem que pagar... Vem cá, se você se planejar melhor, quem saiba consiga ter menos conta e viver um pouco melhor. Sim. Então, existe algum momento que você tem que mudar aquilo ali. Se a pessoa for se exigindo muito, ou deixando o mundo exigir tanto dela, e ela não se preparar no sentido interior, sim, emocional... Sim. Ela vai adoecer, ela vai ficar doente, isso aí é algo claro. Eu passei também, eu mudei minha forma de ser, meu jeito de ser, estou alterando, voltei a fazer o que eu fazia quando eu era menino lá com 20 e poucos anos, 30 anos. Jogar bola? Não sou jogar não, mas eu gosto assim, eu gosto de viajar. E uma vez por ano eu vou viajar. Eu falei, não, eu viajava a cada 2 meses, uma semana, vou fazer a mesma coisa. Dividiu as férias? Até outubro. Eu já estou, de 2 em 2 meses, agendado. Eu não quero saber. Gente, eu paro, faço a higiene mental de todo aquele trabalho, aquela loucura. Respira melhor e volta novamente com a bateria recarregada para fazer melhor. É exatamente isso. Agora, estava falando, esse caso, nós tínhamos comentado anteriormente, que se levantou. Lá no sul, no Rio Grande do Sul, que você ia falar, porque é muito importante. Fala a respeito disso. Nós estamos em Mato Grosso, Cuiabá, cidade grande, né, Várzea Grande, mas esse caso me chamou a atenção porque o índice de suicídio no Brasil é altíssimo, e aí o meu olhar foi nessa matéria, uma cidade do interior, que era para ter uma vida mais calma, mais pacata, né? O índice de suicídio lá, de doenças mentais, assusta até a população, eles não estão entendendo o porquê. E eu posso te falar que muito dos porquês existe uma falta de amor. A palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor esfriaria. O seu olhar para o ser humano não está mais aquele humano. Você precisa voltar a olhar para o ser humano com mais amor, que é o maior dos primeiros mandamentos, né? Amar uns aos outros. E eu olhei esse caso com muito amor e eu quero conhecer real o que está acontecendo naquela cidade. Mas você vai lá? Se for necessário, eu vou lá. Eu quero ir, eu quero conhecer a fundo o porquê. O índice de suicídio nessa cidadezinha chamada Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. O que está acontecendo naquela cidade? Foram 9 óbitos e 38 tentativas apenas em 6 meses do ano passado. Quantos mil habitantes? Você entendeu? Uma cidadezinha do interior. O que está acontecendo? O que está levando essas pessoas? Ou o que não está levando alguém a olhar para essa pessoa, que muitas vezes, como eu te falei, você olha para a Marisete, ela está com batom rosa hoje, né? Para combinar aqui com a televisão, linda. E aí você fala, ela está bem. E você olha o externo dela.
você não conhece, você não sabe as dores que ela está ali dentro, somatizando, como você falou que o homem faz. E ela não conversa, ela não abraça, ela não beija, ela não fala um eu te amo, mais nem para um filho. E aquilo ali é só a casca. E você precisa parar e fazer o que você falou. Olhar para dentro de você. Porque se dentro de você não estiver bem, você não ajuda ninguém. Você não salva ninguém. E a palavra de Deus fala o quê? Que você primeiro precisa cuidar de você. A máscara lá no avião manda colocar em quem? No passageiro do lado? Em você. Em você. Então, o que você precisa fazer, Twin? Olhar primeiro para você, para dentro de você. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro? Eu preciso parar, tirar umas férias e lá você vai ver que seu joelho não está bom mais, que você não corre mais como antes, né? Que você precisa dar uma melhorada na sua máquina. E a sua máquina é aqui, é o cérebro. Se ele pifar, o resto de tudo pifa. O termo bem assim, o Deus que habita em mim, habita em você. Ou seja, nós somos uma essência só. Deus é único. Você pode colocar denominações evangélicas, católicos, espíritas, seja quem for. O pessoal fala assim, não, mas Adalto espírita, o pessoal não gosta. Não fala não. Uai, o Deus que habita em quem é espírita é o mesmo. Agora, as opções, determinações, cada um tem esse livre-arbítrio de poder escolher, de poder buscar. Então, se você não cuidar desse seu interior, porque aqui é a casca, é aquilo que nós vivemos, que nós estamos aqui na matéria. O que de fato está aqui dentro? É o nosso consciente, é o que está aqui no cérebro. Se nós não cuidarmos desse nosso espírito, dessa nossa alma, nós vamos estar cuidando de quê? Adoece, adoece, adoece. Só vai vir estraga, não, estraga a casca. Sim. Vai dilapidando e você vai ter doenças, vai somatizar, que é aquela situação. Isso a gente tem que buscar, de fato, tá fazendo essa higiene dia após dia. Eu vejo que, para falar sobre esse assunto, vamos combinar um outro oportunidade de gravar um pouco mais, porque nós vamos falar sobre esse assunto, falamos 30 minutos, gente, um bloco inteiro, falando de outras coisas sem ser esse assunto. Você tem, Marisete tem agora compromissos, tem situações já a partir das 11 horas, tá aí, né? Sim, não tá para. aí. Vamos gravar um outro dia, falando especificamente, porque nesse espaço a gente falou 1 hora, parece que é muito tempo. Já está acabando. E eu vejo que a gente tem muito a conversar. E as pessoas, você que está nos assistindo em casa, tá? Você sente, você vive isso que a gente está falando, porque nós vivemos, e muitos que estão nos assistindo, na sua grande maioria, vivem esse problema. Sim. E esse diálogo, esse olhar para o próximo como seu irmão, isso. Tá? Esse cuidar do outro também, porque é o que você faz, é o que eu busco também, está fazendo. Quando nós cuidamos do próximo, como nós nos doamos, nós abrimos também espaço para ser cuidado. Então, eu vejo que é muito importante a gente buscar estar fazendo esses suicídios lá no Rio Grande do Sul. Eles estavam com um problema, estava interno, estava, mas e a família? E o entorno? Ninguém viu, ninguém percebe o que acontece de fato ali. Nós, assim, eu na entrevista, eu estou já preparando a nossa próxima entrevista aqui. Gente, nós tínhamos educação moral e cívica na escola, nós tínhamos educação religiosa, nós tínhamos tudo. Hoje as escolas, não, é só para você aprender português, geografia, não sei o quê, porque tem que ser... Dê a opção, fala de um Deus maior, não precisa ser essa igreja ou aquela igreja, essa denominação, aquela denominação, mas fala que nós temos origem, nós não nascemos somente aí, assim, nasceu e morreu. Sim, interessante você falar isso, né, matéria. Eu acho hoje que as pessoas precisam olhar para esse Deus que nos criou e entender uma coisa simples, nós somos templos do Espírito Santo e nós precisamos cuidar desse templo,
Porque esse Espírito Santo que habita em nós é Deus. E Ele ajuda você a se cuidar. Mas você precisa fazer o quê? Pedir ajuda. Porque Ele não é invasor. Nem Deus vai invadir o seu espaço e vai aí falar para você fazer. Não, peça ajuda. E esse pedir ajuda, até de Deus, porque você precisa se colocar na presença dEle todos os dias, ser grato, ser obediente, obedecer os mandamentos para Ele ir lá e te socorrer. Porque eu fiz uma live essa semana e falei justamente disso. Muitas vezes as pessoas acham que Deus está aqui à disposição e no dia que Ele quiser, Ele vai lá e pede ajuda. Não sei se você lê muito a Bíblia, mas tem uma passagem que me interessa muito falar sobre ela, que é dos 10 leprosos. Eles estavam excluídos da sociedade, que naquela época a lepra os excluía, e eu vejo isso na depressão hoje. Essa exclusão, as pessoas elas se escondem de trás de uma máscara do que elas estão sentindo dentro, então elas estão excluídas da sociedade, porque elas não querem que a sociedade saiba que elas estão passando por isso, porque vai ser fraca, vai estar se revelando impotente, vulnerável. E os 10 leprosos, quando viu Jesus, eles pediram ajuda, socorro, me ajuda, me cura, eu estou excluído da sociedade. E veio Deus como Salvador ali, curou os 10. Mas apenas um voltou para agradecer. Então, que você seja esse um no meio dessa doença que está assolando a multidão, peça ajuda, peça ajuda. Eu me coloco à disposição, eu não sou médica, mas eu tenho vários, eu tenho uma rede, sabe uma rede de apoio que a gente coloca? Eu tenho BPW, que tem terapeutas lá dentro da BPW, tem mulheres de todas as áreas dentro da BPW, né? Tem mulheres que vai orar por você, eu sou uma delas, eu oro, eu sou intercessora, e tem mulheres que vai te direcionar na psicóloga certa, no médico certo, vai te ajudar. Então você já tem o templo do Espírito Santo que é você. Deus está em você, mas se você não colocá-lo como prioridade na sua vida, essa casca vai perecer. E não há dinheiro, porque a pandemia nos provou isso, que não há dinheiro, não há trabalho, não há profissão que vai te salvar quando você simplesmente chegar nesse ponto. Você vai estar tão doente, que a dor vai ser tão grande, que você vai tirar a sua própria vida, achando, Twin, que vai aliviar a dor. E não vai. E não é o caso, não alivia de forma alguma. Ó, já convidei Morizete aqui para nós gravarmos um outro programa. E vou falar para ti, vai no seu compromisso, a gente organiza a conversa para gravar essa semana mesmo, para a gente colocar esse programa e em sequência, depois que terminar, nós já colocamos o próximo, porque a pessoa assiste e fala assim, bom, eu vou assistir o próximo agora, porque o papo estava interessante, estava bom, e vai entrar num assunto que diz respeito à vivência e ao cada dia de todos nós. Sim. Tá? Eu quero agradecer a sua participação aqui. Obrigada. Não vou nem falar para você despedir também muito, não, porque senão já vamos gravar, tá? Vamos organizar, porque eu gostei desse bate-papo, tanto que foi rápido, já deu 1 hora já. Amém. Tá? E abrir esse espaço só para falar assim, ó, daqui a pouquinho nós voltamos daqui no próximo programa e daí nós vamos combinar já de fazer essa gravação, ok? Beleza, minha amiga, eu te agradeço pela oportunidade, porque é um veículo que está sempre aberto para a população, para Várzea Grande, para Mato Grosso, e é um tema relevante. Nós precisamos levar isso para dentro das instituições, democratizar e tirar o preconceito de falar sobre doença mental e emocional, porque é em todas as áreas, como eu te falei, médicos, advogados, qualquer profissional não está isento de sofrer com essa doença. Podemos até trazer na próxima o doutor Salustiano também. Olha, vamos ver a agenda dele. Vamos ver com ele se ele tiver disponibilidade. Sim. Ele não precisa vir aqui, ele pode participar conosco também de lá, via call, ou seja, ele vai ter o celular dele vira uma câmera do nosso estúdio. Legal. Tá joia? Vou fazer o convite, pode deixar. Ótimo. Se tiver agenda, vamos ver. Obrigada. Olha, eu agradeço a todos vocês pela audiência, estar junto conosco. E nós temos um encontro marcado aqui, que essa entrevista vai continuar. Nós vamos fazer uma próxima. E eu já vou deixar consignado aqui. A próxima que você vai assistir, nós vamos continuar esse bate-papo. Pode ser? Com certeza, meu amigo. Então será tá bom. um prazer. Gente, um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.